Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu abandonei. Eu não sou de anotar esse tipo de coisa, né? Eu não gosto de ficar lembrando sempre dos livros que eu abandono, não coloco nem no Scooby pra vocês terem uma ideia. Mas porque assim, abandonei a vida que segue, não quero ficar mais falando desse assunto, entendeu? Mas eu percebi que recentemente eu tenho abandonado muitos livros. E aí eu quis vir comentar com vocês, aí eu até coloquei lá no Instagram uma enquete e o pessoal falou que gostaria de ver sim um vídeo sobre isso, então eu falei, vou fazer. E aí lembrei de alguns outros livros que me marcaram muito e que eu abandonei até ano passado ou nos anos anteriores. Eu queria dizer que, caso você goste desse tipo de vídeo, já clica aqui no curtir, compartilha com uma amiga e não esquece de se inscrever aqui no canal, que assim você não perde nenhum vídeo que eu posto, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links dos livros que eu citar, porque não é que eu não gostei, que você pode não gostar também. Caso vocês comprem qualquer produto, usa os links que eu posto aqui no canal, vocês me ajudam muito, tá? Qualquer produto, gente, pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser livro, pode ser o que for. Se vocês comprarem entrando com esses meus links, vocês não mudam o valor do produto de vocês, mas vocês me ajudam com uma comissão por trás da venda. Então é uma forma bem legal de ajudar, caso vocês tenham vontade aí de participar, né, e de ajudar o criador de conteúdo. Vou falar um pouquinho mais sobre esses livros, eu já dei os recados e é isso, bora para essas listas. Primeiro eu tenho que dizer, gente, que livro abandonado é um problema na minha vida, porque assim, eu não gosto de abandonar livro, tá? Eu tento, só que aí chega uma hora que eu tô cansando já e eu falo, não. Então assim, eu tô tentando realmente me desapegar e abandonar mais rápido o livro, pra eu não ficar tão presa naquilo ali, naquele sentimento ruim. Então eu sei que na hora que eu abandonar é um sentimento tenso, mas depois ele passa, porque aí vem outra leitura gostosa na frente, ou não, né? No caso, recentemente não aconteceu muito isso, mas eu sei que aí eu vou partir pra uma coisa nova. Nem sempre o livro é abandonado quer dizer que o autor é ruim, ou que o livro necessariamente é ruim, realmente às vezes a história não conversa com a gente, ou não faz bem pra gente, por algum motivo específico, como eu vou citar aqui em algumas opções. Às vezes a gente abandona, inclusive, livros de autoras favoritas. Acontece. Pra vocês não se apegarem tanto a isso, tá? Não é porque eu vou citar o livro aqui que o livro necessariamente é ruim, que a autora é ruim, então é só pra vocês terem isso em mente antes de eu começar, tá? O primeiro, inclusive, é de uma autora super favorita minha, que é Má Conduta, da Penélope Douglas. Eu tenho, inclusive, uma amiga, né, no Instagram literário, que é a Vanessa, e ela tem também um Instagram. E, gente, Má Conduta, ela gostou bastante, mas eu, particularmente, não consegui terminar a leitura. A Penélope Douglas, pra mim, ela é uma autora que escreve muito bem, personagens são muito cativantes, marcantes, mas em Má Conduta eu não estava conseguindo me apegar aos personagens. A protagonista, ela, se eu não me engano, é uma professora, e o protagonista, ele tá envolvido no meio político, e ela vai dar aula pro filho dele, né? Então ela vai se envolver com ele porque dá aula pro filho dele, que se eu não me engano já é adolescente. É uma premissa que me chamou a atenção, mas no fim das contas eu não estava presa e tinha muitas cenas em que ele estava trabalhando e nessa parte política e não me chama nada a atenção esse tipo de temática, então eu acabei abandonando justamente por isso. Quer dizer que é uma história ruim, que o casal não tem química? Não, tem nada disso, gente. Eu até que estava gostando em relação ao casal em si, mas a história mesmo não me prendeu, né? Toda a questão temática. O segundo livro que eu vou citar é o livro Nada Santa, da Caroline Andrade. Essa autora é uma autora nacional. Eu não tinha lido nada dela ainda. E Nada Santa foi um boom assim na internet quando ele saiu, porque muita gente fez publicidade dele, principalmente no Instagram. Ela é dançarina, não é uma stripper, mas ou é stripper, não lembro, mas ela dançava em certas boates e tal, certos eventos, e ela acaba vendo um crime e ela tem que meio que fugir, né, dessa pessoa, desse criminoso, até que ele seja preso. E a polícia acaba colocando ela pra se esconder dentro de um convento. Então, assim, totalmente o oposto do que ela geralmente age, né? Da forma solta como ela age. Então, toda essa premissa é muito divertida, muito engraçada. Só que, gente, teve algumas cenas em que ela praticou gordofobia. Algumas não, foi uma cena em específico que me marcou muito, em que tinha uma mulher indo na feira, ela estava trabalhando ali, se eu não me engano, pelo convento, numa feira, vendendo comida, vendendo doces, e a mulher chega até a barraca e pede pra ela, eu quero uma quantidade tal de doces. E ela, eu não lembro se ela chega a falar ou se é só um pensamento dela, então eu vou me precaver de falar coisa errada aqui, mas eu não lembro se ela pensa ou se ela fala a seguinte coisa, né? Nossa, mas pra que levar tanto isso? Tipo, você não tem, olha como que você já tá imensa, algo parecido, tá? Então eu posso estar errada nas palavras também, mas é esse sentimento que me passou, como se ela estivesse questionando a mulher por levar uma quantidade grande, porque a mulher já era gorda. Foi uma gordofobia, assim, descarada. Eu não tô dizendo que a autora é gordofóbica, mas aquilo que ela colocou no livro me incomodou muito, até porque vocês podem ver, eu sou bem acima do peso. Por enquanto eu não tenho vontade de ler outros
outros livros dela. O terceiro livro é O Jogo do Amor-Ódio. Esse livro também é o mesmo esquema do anterior. A questão aqui diferente é que a autora é gringa, né? A Sally Thorne. É um livro que bombou também, muita gente leu. Eu assisti a adaptação, porque eu queria ler e assistir a adaptação. Como o livro não rolou, eu falei, vou só assistir o filme. Gostei muito do filme, realmente não tem praticamente nada, né? Em nenhum momento eu senti que teve gordofobia, mas a mesma questão do primeiro. Só que, gente, enquanto Nada Santa teve uma cena específica que me incomodou muito e eu abandonei, nesse da Sally Thorne tem mas muitos momentos. Não necessariamente coisas diferentes, só que ela apelida o chefe dela de gordo do pinto pequeno. Então, em 10% do livro, eu marquei pelo menos umas 7 vezes em que ela cita ele com esse nome. E eu achei muito exagerado, sabe? Ela dá o apelido pra ele uma vez e pensar nele uma, 2 vezes ao longo do livro, ou algumas outras, mas mais espaçadamente, eu talvez teria relevado. O problema é que era o tempo todo, ela só se referia ao rapaz com esse apelido. E isso me incomodou demais. Eu acabei abandonando também. Fora que, nesse caso da Sally Thorne, enquanto, por exemplo, o Nada Santa tava envolvente, tava gostando da escrita da autora, o da Sally Thorne, além de ter a gordofobia, gente, eu não tava me apegando em nada. A narrativa tava cansativa, não tinha muitos diálogos, tava muito descritivo, então assim, eu tava muito irritada com a história, em 10% eu já tava cansada e saturada, eu acabei abandonando mesmo. E é triste, né, porque até inclusive comprei o e-book, não foi nem de graça, não foi nem lido no Kindle Unlimited, nada disso. Outro livro que eu abandonei, só que esse foi recente, tá? Esse foi bem recente. Vocês não repara nos barulhinhos do fundo, mas é que assim, o cachorrinho... Gente, peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Totó? Ele tá ali deitado. E ele fica se remexendo na cama. É que se vocês escutarem, ele tá bem ali atrás. Um livro que eu abandonei recentemente é No Limite de Seu Desejo, da Kira Batista. Eu tinha começado a ler esse livro por alguns motivos que não vale citar nesse vídeo, mas eu tinha começado. Eu tava com muita curiosidade de ler. É uma premissa em que a mocinha, ela vai trabalhar na casa de uma família rica, porque ela tá precisando de dinheiro, e um dos filhos dessa família é um cara tatuado, arrogante, moreno, gostoso, enfim, gente. Só que o cara é um completo babaca com a menina, no sentido de que ela tá super atraída por ele, tá? Ela tem vontade de ficar com ele, dá pra ver nas descrições dela, né, dos pensamentos dela, só que ele me deu uma sensação de um assédio, sabe? Aquela coisa, tipo assim, ele passa meio que do limite, porque ao mesmo tempo que ela tá atraída por ele, ela fica falando não, 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 surpreende ela em todos os momentos, ele encurrala ela nos lugares, mas não é um encurralar, tipo, ai, que delícia, é um encurralar, tipo assim, não, você vai ficar comigo meio que porque eu não aceito um não como resposta. Então, não que eu não gostei da escrita da autora, eu achei até fluida, até gostosinha de ler, só que eu não consegui engolir as atitudes do protagonista e eu tive que abandonar mesmo. Porque eu falei, eu não vou conseguir ler o livro e gostar do livro dessa forma, então... Enfim, não vale a pena continuar uma coisa que eu sei que eu não tô gostando. Outro livro, gente, que é de uma autora favorita é Six Fucks, da Tilly Cole. Só que esse livro, por ser um romance dark, eu já tava preparada por ouvir muita gente, ouvir não, né? Ler sobre opiniões de muita gente falando que era um livro realmente muito pesado, que era um dos piores, assim, de romance dark que já tinha lido. Eu não sei se no momento eu não estava na vibe de ler romance dark, mas eu fui ler o livro e, assim, nos poucos porcentos que eu li, o livro realmente era muito, mas muito pesado. Então, eu não consegui continuar. É uma história que eu tenho muita curiosidade de ler, saber o que os protagonistas pensam e falam e fazem nesse livro, mas eu achei eles tão maldosos, realmente tão perigosos no início, e sabe quando parece, ai, não sei, porque assim, quando o protagonista ele fica ruim, mas por um motivo muito específico, ok, eu engulo, só que eu não cheguei na parte em que eu via o acontecimento com eles já eram maldosos de pequeno, sabe, o jeito deles agirem de pequeno, então eu não cheguei a vislumbrar o que aconteceu com eles. Eu sei que eu abandonei, assim, logo no início. Eu fiquei bem chateada, porque assim, hoje eu não sei se eu tenho vontade de dar uma nova chance, mas eu gostaria de saber o que acontece nessa história. Outro livro, gente, que também foi abandonado dessa vez recentemente, é Fênix, da Stephanie Lima. Eu não sei se a autora é gringa, se a autora é nacional, e deve ser sim uma autora nacional. A premissa me chamou muito a atenção por se passar meio que num apocalipse, ser uma distopia mesmo, onde os personagens eles vão para um lugar, meio que uma base militar, treinar para um dia terem um papel importante ali na sociedade. E também tem meio que uma competição, provas, umas coisas assim, para eles subirem de nível. Eu achei a premissa muito interessante. O livro ele intercala entre as duas narrativas, entre o mocinho e a mocinha do livro. Só que, gente, eu achei muito confuso. Ao mesmo tempo que eu gostava desse
intercalado, os capítulos não tinham muito uma divisão, né, na hora de mudar o narrador da história. Às vezes passava só alguns pontinhos e embaixo já começava outro narrador. E geralmente, quando tem essa divisão só de pontinhos, quer dizer que a cena tá mudando, não necessariamente o narrador. Então, eu achei muito confuso, sabe, essa parte. Eu abandonei mesmo porque eu tava achando bem descritivo, poucos diálogos e o principal de tudo era que eu tava muito confusa. Um livro que também é de uma autora favorita é Altered by Fire, da C.M. Stanick. Essa autora escreve muito Harém Reverso, ela é uma autora gringa. E eu li esse livro, gente, que era um livro único. Na verdade, eu não cheguei até o final, obviamente, eu abandonei acho que em 70%. Tava confuso também, eu não tava pegada à história, não tava pegada aos personagens. Achei muito superficial. A relação entre eles estava muito mal explicada, sabe? Então também eu não consegui terminar esse livro, infelizmente, porque eu gosto muito da autora e eu gostaria de ter gostado dessa história, mas é isso. O livro 8 dessa lista é o The Hunter, da L.J. Chen. Essa eu não digo que é uma autora favorita, mas eu li muitos livros dela já. Eu li todos os livros da série ali do primeiro de Vícios, que é uma série que está sendo trazida para o Brasil, e li também a série da segunda geração. Então eu achei que os outros livros da autora iam acabar me prendendo, porque eu gostei da escrita dela. Apesar de não serem, sim, todos favoritos, eu gostei muito do jeito que ela escreve e seriam ótimos para sair de ressaca, por exemplo. Só que aí eu fui ler The Hunter com o intuito de que algumas pessoas me disseram que ele era um livro divertido, né, que a relação entre o protagonista e a mocinha também era legal. Só que, gente, o cara é um babaca, um completo babaca. Era tipo um Vício melhorado, entendeu? Porque eu acho o Vícios, que é o do primeiro livro, muito babaca. Eu achei ele muito imbecil, sabe? Não me prendia a história, não tava de forma alguma envolvida no livro. Então também abandonei sem dó e sem piedade. 9. Lados Opostos, da Cláudia Pereira. Essa, com certeza, é autora nacional, né? Infelizmente, eu não gosto de abandonar, gente, principalmente quando é autora nacional. E Lados Opostos é um romance de máfia. Aí vem a questão. Eu amo romance de máfia. Eu falei, impossível que eu vou abandonar esse romance de máfia. Mas eu abandonei, gente. Porque assim, até entre os mafiosos, eu tenho algumas morais que eu sigo. Eu gosto muito de romance dark, eu já li sobre tudo. Cenas com gatilhos imensos. Só, gente, que eu meio que não gosto quando o mafioso, ele se envolve com coisas além de, tipo, tráfico, entendeu? Gente, eu não vou ficar explicando, porque vai que depois o YouTube me bloqueia o vídeo. Mas, assim, é umas coisas muito absurdas que eles fazem e que eu falo, gente, por quê? Entendeu? Por quê? Não precisava disso. E aí, não me passa credibilidade no momento de que como ele vai se apaixonar por essa moça se ele faz tudo isso? Então, eu acabei abandonando porque eu não gostei. Eu falei, eu não vou conseguir acreditar num amor que vai nascer depois, de fato, de uma pessoa que já faz isso. Tive que abandonar também. Mais uma vez de uma autora favorita. Dessa vez tem uma justificativa até interessante. My One and Wallen, da Alane Wilder. Alane Wilder, gente, ela escreve fantasia e ela tem a série, que eu não vou lembrar o nome agora, porque é um nome até complicado. Mas eu vou deixar passando a capa do livro. Provavelmente, se vocês leram essa série de fantasia, vocês vão lembrar dos outros, né? Porque é tudo parecido as capas. É sempre um homem sem camisa e só muda a posiçãozinha do jeito que eles estão. Essa série é maravilhosa. Os primeiros livros eu sou apaixonada. Só que chega uma hora que o clichê é sempre o mesmo, né? Sempre a coisa do o mocinho é forte, ele tem meio que toda uma situação ali com o mocinho, e no final ela corre perigo. Então não tem muito uma inovação na série, sabe? Os personagens são muito divertidos, mas tá audacioso, né? Ele tá ousado hoje. O que foi? Ah lá, falou aí pras pessoas. Falou aí pras pessoas. Pronto, eu falei, eu quero ficar com a minha mãe. Chega uma hora que você cansa, né? Você cansa de tanto clichê, o mesmo clichê, a mesma fórmula. E eu sinto que a autora não inovou muito, sabe? Até nos diálogos, nas coisas, é muito batido. Eu até tenho vontade de terminar todos os outros livros. Eu nem sei se ela finalizou a série de fato ou não, mas eu teria curiosidade, sim, de terminar. Só que eu sinto até que eu perdi já o fio da meada. Eu já nem sei mais aonde que eu parei, do jeito que eu parei. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você abandona livros, quais livros foram seus abandonados dos últimos tempos que você lembra aí, me conta aqui que eu vou adorar conversar com vocês sobre eles. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijos, até a próxima e tchau, tchau!